E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês com a nova atualização do Bachata S4, ou Bachate S4, enfim, o emulador de PlayStation 4 funcional aqui para os nossos celulares Android. E assim, como vocês já devem imaginar, é um projeto que está no início, é um projeto que literalmente acabou de sair as suas primeiras versões, porém a gente já está conseguindo rodar alguns jogos, mas sim, tem que ser em um celular bem poderoso, tal qual eu tenho aqui o meu Red Magic 10 Pro. É claro que eu tô planejando fazer um vídeo rodando jogos de PlayStation 4 em celulares mais fracos, então se você concorda com essa ideia, já deixa o seu like aqui para eu saber que vocês gostam bastante de eu trazer esse emulador de PS4 em alguns celulares mais fracos. E é claro, rapaziada, essa nova atualização trouxe muitas melhorias. Bom, no caso, a principal das melhorias foi ter aqui a sua compatibilidade com celulares nas GPUs Mali. Mas, infelizmente, até o momento, eu não consegui rodar nada, tanto utilizando o Poco X8 Pro, quanto aqui também o nosso querido Hotwave Cyber 15. Esse daqui tem um MediaTek Helio G99 e o Poco X8 Pro, como vocês já sabem, tem aqui o seu MediaTek 8500. Eu vi gente rodando no Poco X6 Pro o Sonic Mania, mas aqui toda vez que eu coloco para inicializar, ele dá algum erro diferente. Às vezes ele abre, às vezes ele não abre, às vezes ele dá boot, às vezes ele simplesmente crasha. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, porém, rapaziada, a configuração padrão para você poder rodar ele dentro do seu dispositivo com GPU Mali, no caso seria a GPU Backend Infex, no caso a CPU Backend Infex, e aqui na seção dos drivers, rapaziada, você tem que habilitar o System Driver Vortec, ok? Porque geralmente ele vai estar utilizando aqui o seu driver de sistema, e aí você pode clicar aqui em selecionar o Vortec, e é claro, a principal configuração aqui para você que tem uma GPU Mali e quer tentar testar os seus jogos é ligar a GPU Compatibility, que ali é só você ligar essa opçãozinha do Mali GPU Optimizations, e aí basicamente era para os seus jogos conseguirem funcionar. No caso, o Sonic Mania, eu vi que era um dos que estavam funcionando, e olha só, ele até mostra que está rodando o jogo. O problema é que logo depois disso ele simplesmente crasha e a gente não consegue mais progredir a partir dessa janela. É claro que eu também tentei rodar outros jogos que já estão rodando dentro desse emulador, como por exemplo aqui o nosso querido Dark Souls, colocando também o driver Vortec e ligando a GPU Compatibility da Mali GPU Optimizations, porém, rapaziada, é a mesma coisa. Ele clica, ele fala que está aqui preparando o display, running, e depois ele simplesmente crasha porque o nosso jogo não consegue abrir. Pode ser uma questão de versão, porque a minha versão aqui é um pouco diferente da que conseguiram abrir, no caso a minha é a Acusa 07010 e eles conseguiram abrir a Acusa 07023, então provavelmente é uma questão da atualização do meu jogo do Sonic Mania, mas a gente vai poder ver isso daí depois quando eu baixar outra versão e tentar instalar. Mas enfim, rapaziada, essa nova versão do nosso Bachata S4 é a 0.1.7. Além desse suporte às GPUs Mali parcial, a gente também tem aqui melhorias para os jogos que já estavam rodando, mas é claro, em celulares poderosos. A maior parte das configurações vão ser exatamente as mesmas que vocês viram ali, selecionando aqui o seu jogo, vindo aqui até as suas options e no máximo você vai modificar a CPU para você colocar no seu preset da FX e aqui o driver, é claro, aqui é diferente das GPUs Mali, se você tiver um celular com GPU Snapdragon, GPU não, né, uma CPU Snapdragon e uma GPU Adreno, você já vai poder instalar os drivers Turnip e isso daqui muda completamente o jogo. É claro, se você tiver outros celulares com uma Adreno 700 ou Adreno 600, você pode utilizar o Turnip Mojo 26.1 e se você tiver um 8 Elite, um celular com uma Adreno 800, você pode selecionar esse Turnip Gen 8 V2, que é principalmente um dos melhores drivers para você poder rodar a maioria das coisas. E essa é a configuração básica que você vai tentar fazer para praticamente tudo. E bom, rapaziada, eu nunca vou deixar de achar incrível que em pouquíssimo tempo, quer dizer, pouquíssimo não, né? O PS4 já tem aí alguns aninhos, mas enfim, a gente tá conseguindo rodar um jogo de PS4 tão exclusivo quanto o próprio Bloodborne dentro dos celulares. É claro, não é a melhor performance e sim, a gente está utilizando um celular extremamente poderoso. No caso, deixa eu ligar aqui o nosso modo Diablo para ver se melhora um pouquinho desse FPS. Mais ou menos, né? Tá ali ainda entre os seus 20 e pouquinhos FPS. Mas como os senhores e as senhoritas podem ver,
Cara, o Bloodborne tá rodando com uma precisão praticamente cirúrgica, né? Temos todos os efeitos, a resolução tá muito boa. É claro, eu gostaria que a gente pudesse remover algumas questões aqui da pasta para que a gente consiga rodar ele um pouquinho melhor, mas, de novo, rapaziada, é uma das primeiras implementações desse emulador dentro aqui do nosso celular Android, então, é claro, vai ter alguns bugs e que provavelmente nas próximas atualizações deva ser corrigido. Mas, cara, é impressionante ver que logo em tão pouco tempo desse emulador existir, a gente já consegue rodar jogos como o próprio Bloodborne. O nosso Dark Souls também está pegando aqui os nossos 60 FPS, dependendo da área que você está, porém o meu, por algum motivo, tá esse bug aqui do nosso cavaleiro, simplesmente gigante na tela. Isso daqui é bem normal de acontecer, pelo menos nessa nova versão, né? Ainda tá exatamente do mesmo jeito que a gente viu da outra vez. E é claro, o controle tá um pouquinho bugado, porque quando eu pressiono para andar para frente, ele anda para o lado, e ainda pode ter alguns outros glitches. Por exemplo, da última vez que a gente testou, simplesmente ele crashava nessa área, e agora, pelo menos, a gente já está conseguindo progredir um pouquinho mais aqui entre o nosso Dark Souls Remastered. Mas olha só, dependendo da região que você estiver, ele vai pegar ali os seus 40 a 30 FPS, é bem de boa isso até, né? É bem normal disso acontecer. Mas, cara, se não fosse esse bugzinho aqui do nosso personagem, com certeza daria pra gente poder jogar o Dark Souls numa boa. O FPS estaria pegando tranquilamente o FPS necessitado pra gente poder jogar, e aqui meio que a gente bugou o jogo inteiro, né? Graças aqui o nosso personagem um pouquinho diferenciado, a gente consegue bugar o jogo inteiro, igual vocês puderam ver. E assim, bugs vão acontecer, é só a primeira implementação, então com certeza nas próximas, quem sabe a gente tem algumas correções até mesmo para esse personagem bugado. É claro que nem tudo é 100%, então vão ter alguns jogos que ainda não estão funcionando perfeitamente, como é o caso do próprio Dragon's Crown, que é um jogo que até é relativamente leve, mas infelizmente não conseguiu abrir, e o Tartarugas Ninja Shredder's Revenge, que também é um outro jogo muito levezinho, tem aí 600 MB, mas infelizmente não abre, e é um jogo em 2D, e bom, não consegue fazer ele funcionar. Porém, para os amantes aí de mundos quadrados, Minecraft PlayStation 4 Edition já está abrindo na sua própria versão. De novo, versão do FAQs aqui, e é claro, o nosso driver. Para esse daqui eu já tive que selecionar o driver Turnip Mojo 26.1. Bom, quando eu testei offline, ele funcionou, mas agora ele tá toda hora dando esse problema de FPS 00. Isso daqui também é bem comum, às vezes ele vai carregar um primeiro mapa, depois ele simplesmente não abre mais. Ainda é uma coisa da primeira versão, né, rapaziada? A gente sabe como que é. Então, assim, às vezes o seu Minecraft pode funcionar e às vezes não. Mas, de todo jeito, quando ele abriu, eu lembro que ele ficou entre 9 a 8 FPS. Ou seja, rapaziada, não tem muito que a gente possa ver ainda dentro do Minecraft PlayStation 4. Inclusive, todos esses mundos aqui abriram. Só agora que eu estou gravando, ele simplesmente para antes mesmo de eu iniciar qualquer mundo. Ele simplesmente trava aqui nesses menus e a gente não consegue progredir dentro do Minecraft. Mas, enfim, bem comum esses erros aqui todos aconteceram, porque é a primeira não, né? Pelo menos uma segunda versão de algumas correções que os caras do Bachata fizeram para esse emulador. Pelo menos um que eu sei que funcionou foi o Sekiro Shadows Die Twice. De novo, na mesma configuração, CPU com back-end do FAQs, drivers, selecionando aqui o driver Turnip Gen 8 V2. E bom, rapaziada, ele rodou. Por incrível que pareça, ele rodou, e é claro, dessa vez aqui também corrigido, com todos os gráficos aqui corrigidos, porque vocês se lembram que na última vez que eu testei esse emulador, ele ficou com o personagem completamente bugado, e agora, pelo menos, até onde eu testei, ele estava renderizando. Então vamos ver aqui de novo, vou abrir o exato mesmo save da exata mesma parte aonde eu testei, e é claro que quando eu estou gravando, ele simplesmente vai bugar dessa maneira de novo, mas eu juro pra vocês que ele estava sendo renderizado. E bom, rapaziada, depois de uma limpeza de cache, fechar o aplicativo direitinho, reiniciar o celular, agora sim a gente pode ver que o Sekiro está rodando. No caso, ele abriu, tá renderizando os gráficos. De novo, é um emulador que está em início, então mesmo num celular ultra poderoso como o Red Magic, sim, ele vai estar com uma performance bem inferior a um emulador consolidado igual aí o Winlator. Mas cara,
é bom ver que muitos jogos já estão abrindo, jogos que antes simplesmente bugavam para abrir, agora estão abrindo um pouquinho melhor, né, do que anteriormente. A gente já tem aqui uma precisão bem completa, né? Eu não tô vendo praticamente nenhum glitch gráfico, coisa desse tipo. Geralmente nesses emuladores, os glitches poderiam ser gigantescos, mas a gente não tá vendo nenhum deles. E isso daqui é bem impressionante mesmo para ver a evolução que a gente está tendo com esse Bachata S4. Enfim, rapaziada, esse daqui foi o emulador de PS4 rodando dentro do celular. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adiciona os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.